Uma nova voz entra no ar. Programa Saúde Total. A natureza cuidando de você. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Saúde Total. Sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui em Curitiba, capital Sorriso do Brasil. Sejam bem-vindos em mais essa edição do programa Saúde Total. Hoje nós vamos falar de um assunto importante de saúde. Lembrando que o Saúde Total, ele traz dicas, informações, como você combater doenças, prevenir também outras doenças através da alimentação saudável. Frutas, verduras, plantas, as hortaliças e também as oleaginosas, argila, água e muito mais. Hoje vamos falar do sistema digestório. Por que será que as pessoas maltratam tanto esse sistema? Para falar do assunto do dia, tem um convidado muito especial. Mais uma vez está comigo, meu amigo e terapeuta, Paulo Feijó. Tudo bem com você, Paulo? Oi, Maurício, tudo bem? E você? Tá tudo beleza? Tudo certinho. Prazer estar aí com você mais uma vez. Opa! No Saúde Total, né? Depois de longos anos juntos, né? Isso aí. Estamos aí no rádio aí, né? 14 anos já juntos, mas estamos aí agora também aí com novos empreendimentos, né? É isso aí, o Saúde Total já está no ar aqui em Curitiba há 14 anos nas rádios. Agora nós chegamos na TV, estamos contentes por isso. E hoje vamos falar aí das doenças melhor, né, do sistema digestório. Por que será, né, Paulo, que tem tantas enfermidades afligindo a humanidade? Nesse caso, o sistema digestivo, que era conhecido antigamente, hoje é sistema digestório. Por que será que tantas doenças são causadas nesse órgão? Então, Maurício, as pessoas, elas fazem o que agrada os olhos, né? Uhum. Elas não olham assim para um alimento, dizendo, eu vou comer esse alimento porque ele é saudável para a minha parte digestiva. Ela olha e diz assim, eu vou comer esse aqui porque me agrada mais, né? Então é que nem a gente, vamos colocar um exemplo simples, né? Namorar, né? Uhum. Qual que a gente quer, por exemplo, o homem quer uma mulher bonita, né? Sansão que falou assim, eu quero Dalila porque essa me agradou os olhos. Finalmente ele teve os olhos furados. E às vezes nós também não temos um estômago furado. Literalmente falando. Literalmente. É verdade. Porque se dá uma úlcera, você é uma ferida, né? Uhum. Uma úlcera, né? Ela pode te perfurar o estômago e você morrer, viu? Eu conheci alguns casos de pessoas que a úlcera estourou, a gente coloca essa colocação aqui e a pessoa morreu. Exatamente. Dá uma hemorragia interna e mata. Isso. Mas a questão da úlcera, né, Paulo? Ela começa lá atrás numa azia, né? Isso, exatamente. É que eu comecei pela úlcera, que é o caso mais grave, mais grave, né? Mas primeiro você às vezes tem uma azia e não se importa muito, né? É uma pequena azia, uma queimação. Aí toma um sal de fruta lá da vida, né? Uhum. Toma um antiácido? Um antiácido, né? O omeprazol, e a pessoa vai levando, né? Vai levando com isso aí. Mas será que isso seria o ideal você fazer isso? Eu como de tudo que me agrada aos olhos, né? E depois eu tomo um antiácido, resolve. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Então cuide-se disso aí. Qualquer tipo de antiácido pode causar um problema muito grave lá na frente. Paulo, agora, azia. Por que as pessoas têm azia? Por exemplo, tem aquela queimação aqui no esôfago que no final pode ser causar uma esofagite aí e muito mais coisa, né? Interessante, Maurício, que a azia, a maioria das pessoas acham que a azia é por causa de excesso de ácido clorídrico, né? No estômago, né? Aí toma um antiácido, né? Passa, é lógico, mas você sabia que às vezes a azia é por falta de ácido clorídrico? É mesmo? A maioria das pessoas. Por isso, Maurício, que nós vamos fazer um programa só sobre o vinagre de maçã, por isso que o vinagre de maçã combate a azia. O próximo programa será sobre vinagre de maçã, fique ligado aí. Então, mas por que a pessoa toma o vinagre de maçã e passa azia? Não deveria de passar, porque ele aumenta o ácido clorídrico. Uhum. Então ele passa azia exatamente porque tem pessoas que sofrem de azia por falta de ácido clorídrico. Ô Paulo, a questão da azia também, por exemplo, o refluxo, pode causar azia ou não? Muito. Isso é uma queimação terrível. Às vezes, principalmente a pessoa que come muito rápido, toma líquido com a refeição, ela é ansiosa, tensa. A maioria do refluxo é pela ansiedade, né?
E aí a pessoa come à noite, por exemplo, come 9, 10 horas da noite, toma líquido junto, lá pelas 2, 3 da madrugada ela vai acordar com aquele refluxo horrível, aquele suco gástrico vindo até a garganta e queimando a garganta e dando a esofagite, né, que é uma inflamação do esôfago por causa desse suco gástrico, porque é só o estômago que suporta ele, né? Ele saiu do estômago, ele queima. Ele vaza? Ele vaza porque a válvula, né, a válvula cárdia que nós temos aqui, ela não fecha, né? Ela fica flácida e acaba voltando. É chamado esfíncter, né? Isso, essa válvula aqui, né? Isso. É a válvula cárdia, né? Que Cárdia, fecha. Né? Nós temos 2 válvulas, a válvula piloro, que é a de baixo, e a de cima da entrada do estômago. Chamado boca do estômago? É boca do estômago, né? Ou válvula cárdia, né? Então essa válvula ela perde elasticidade, né? Ela perde elasticidade. É a mesma coisa que uma borrachinha. Você já viu que tem borrachinha que a gente tanto usar ela perde. A panela de pressão mesmo, se você coloca com o tempo, ela fica dura ou e aí perde não fecha mais, né? Aí não fecha mais. Então, no caso, a válvula aqui é mais ou menos parecida assim. Claro que aí, se fizer uma cirurgia, corrige por um tempo. Se você continua com esses exageros de alimentação errada, vai voltar o problema mais tarde, né? Então, aí o problema dessa parte da hernia de hiato é isso aí. Então, você tem que passar a comer devagar, mastigando bem. Outra coisa, parece que não é comida, né? Mas prejudica também o refluxo, é o cigarro. Sério? O cigarro também prejudica o refluxo. É a hernia de hiato, né? A hernia de hiato. A hernia de hiato é uma ferida, tá? O refluxo é uma coisa e a hernia de hiato é uma ferida. Mas é tudo ligado. Na verdade, o refluxo pode levar a hernia de hiato, né? A hernia de hiato, que é a ferida que faz aqui na boca do estômago, como você falou, né? Que é na saída, na entrada do esôfago, ou na saída, né, do esôfago, para o estômago, né? Aí o suco gástrico sobe e queima o esôfago e dá a ferida, no caso, né? Que seria a hernia de hiato, que aí pode ser corrigido com uma cirurgia, que a gente não aconselha, né? O correto é você corrigir a tua alimentação. A tua maneira de ter uma alimentação, né? Uma alimentação, assim, menos líquida, né? Por exemplo, sopa não é bom para essas pessoas que têm hernia de hiato ou que têm refluxo, né? Comer sopa à noite, principalmente, né? É por causa do líquido, né? A menos que a pessoa bata a sopa que coma ela sólida, né? Porque se comer com líquido vai te prejudicar, né? Comer devagar, não tomar líquido com as refeições, bebida alcoólica ou fumo, enfim, uma infinidade de coisas. Depois vamos falar um pouquinho mais, mas a questão, por exemplo, porque tem ali o refluxo, azia. Uma planta, por exemplo, algumas plantas que não podem diminuir essa questão dessa azia aí, algum hortaliça, o que você indicaria para os nossos ouvintes que estão em casa? Né? Espinheira Santa. Espinheira Santa é a primeira, né? De mais qualidade para esse problema de refluxo, porque ela ajuda no suco gástrico, né? Ela neutraliza o excesso de ácido, né? O excesso de suco gástrico, exatamente. Então a espinheira santa, 2 ou 3 xícaras por dia de chá de espinheira santa seria o ideal, né? O suco da batata, que você me disse? Suco da batatinha, esse é o tradicional, né? É o tradicional. Que nós já falamos há quantos anos? Eu falo de suco de batata há mais de 40 anos, né? Que é o ideal. Você rala 2 ou 3 batatinhas, depende do tamanho dela, espreme através de um pano e toma imediatamente. Ou bate no liquidificador as batatas, sem água de preferência, né? Coa e toma imediatamente. Essa batata, esse suco deve ser tomado imediatamente, porque ele oxida e fica meio marrom, meio escuro, né? Então aí ele já não funciona mais, tá? Então toda vez você tem que tomar 3 vezes ao dia antes das refeições, de manhã, meio-dia e à noite. Mas toda vez que você for fazer na hora. Ah, não, eu vou fazer de manhã para o dia todo, né? Não funciona. Não funciona, né? Não funciona. Por causa da oxidação. Inclusive, tá? Eu já tive uma experiência comigo, assim, comecei uma azia só uma vez que me deu. Mas eu peguei a batata, descasquei, peguei um pedacinho, coloquei na boca, mastiguei. 5 minutos. Aí no caso, né, Maurício? Era uma azia que não seria muito grave. Não era, caso, acho que foi por alguma coisa que eu comi, não compatível. Deu uma fermentação. Uma aziazinha e tal. Falei, vou comer a batata. Mastiguei, engoli, 5 minutos acabou. Agora, quando a pessoa já tem uma gastrite,
um problema, um refluxo mais grave, aí tem que ser 3 vezes ao dia, uma xícara cada vez, né? Suco da espinheira santa. Paulo, eu lembrei de um detalhe. E a babosa, nesse caso aí, ajuda, no caso, uma babosa, principalmente aquelas prontas que tem ali e tal? Você pode comprar a babosa já pronta, né? Que já vem prontinho para você tomar 50 ml 2 vezes ao dia. Seria excelente. Agora, uma fruta também, que a gente quase não fala para esse problema, mas é o mamão. Mamão, é verdade. Sabe que o mamão, você come, ele dá uma refrescada legal, assim. Imediatamente, poucos minutos que você está com uma azia, você come uns pedaços de mamão, ele resolve também o problema. Uma fruta fácil, deliciosa, né? Porque ela tem várias utilidades aí, a fruta mamão. É um programa, né? Pra gente fazer só do mamão. Só do mamão. Porque o mamão tem muitas utilidades. Nos programas seguintes a gente vai falar de frutas, hortaliças, plantas, assim, especificando cada uma delas, né? Hoje a gente está passando algumas informações, alguns dados aí para você poder ter algumas dicas. No caso de uma enfermidade dessa, você poder fazer em casa. Mas depois a gente vai especificar bem as frutas, hortaliças, as plantas, a argila, a água. Cada programa a gente vai falar de um assunto aí para você, né? Então é importante a saúde do sistema digestório nosso, porque se você não tiver uma boa digestão, normalmente você não vai ter um corpo saudável, né, Paulo? Não, e pode dar dor de cabeça, né? Mal-estar, ansiedade, enfim, o intestino aí não vai funcionar direito, como a gente já falou do intestino, mas tem várias coisas envolvidas, né? Tem a azia, tem a gastrite, tem a úlcera, tem o refluxo, imagina, olha aí, e a pessoa às vezes não cuida do seu estômago, come o que agrada os olhos, né? Ô, Paulo, infelizmente, né? Tem um amigo meu, o Dr. Daniel Borinha, ele contou uma experiência uma vez de uma pessoa que estava com a gastrite crônica. Sabe qual foi a receita que ele passou para o rapaz, para a pessoa que estava com problema? Mastigação. Só que ele falou assim, para você curar a sua gastrite, você vai ter que fazer o alimento virar líquido na boca. Foi, eu acho que sólido virar líquido, né? Não sei se foi 2 ou 3 meses ele alimentando assim, mas resolveu o problema da gastrite. Claro, né, Maurício, que ele, além da mastigação, ele deve ter dito, não usa mais líquido. Claro, comida, com certeza. Não toma refrigerante, não toma produtos gaseificados, né? Ô Paulo, para quem tem problema de estomacal, o refrigerante, os produtos gaseificados, faz muito mal, não faz? Muito mal. E uma coisa que às vezes a pessoa acha, não, mas isso aí é bom, é saudável, é natural. A água tônica, né? Ela faz mal também, porque ela é gaseificada. E a água tônica tem o quinino, que não é bom para a saúde, tá? E tem pessoas que defendem a água tônica como boa para fazer a digestão. É que as pessoas se enganam-se um pouco, né, mano? Quando você toma algum produto gaseificado, o que você faz depois de você tomar uns gole dele? Você dá aquela rotada legal, parece que esvaziou o estômago. Mas, na verdade, foi o gás que está saindo, foi ele que né? causou isso aí, né? Um acúmulo de gás que tinha. Que tu tá tomando, né? Exatamente. Aí você toma uma Coca-Cola, faz isso também, né? Então, na realidade aí, que todos os produtos gaseificados não vão ser bons para a nossa saúde. Né? Concluindo o assunto de hoje, Paulo, só um detalhe aí com relação à digestão para concluir. E essa misturança de alimento, por exemplo, a pessoa come o arroz, feijão, faz uma refeição de salgado, depois ele come uma sobremesa em cima da comida. O que isso pode causar para o estômago? Fermentação. E aí vai te dar azia, vai te dar o refluxo, vai te dar tudo. Pode ocasionar todos esses problemas. E também, né, Maurício, o que nós devemos de cuidar na nossa saúde é não comer vários alimentos de carboidrato ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A pessoa come feijão, come arroz, come macarrão, come batata, come aipim. Olha quanto carboidrato, não tem necessidade. Muito bem. Obrigado, Paulo, pela sua presença em mais um programa. Valeu, Maurício. Eu agradeço também aí o convite. Deus abençoe a todos. Muito bem, o Saúde Total continua. Daqui um pouquinho nós vamos para uma parte importante, a mensagem da Palavra de Deus. Agora nós vamos para o momento importante também, o apoio cultural. Em seguida a gente volta com muito mais para você. Você já ouviu falar na clorela? A clorela é um desintoxicante natural feito à base de algas de água doce. Ela é um alimento funcional, previne e combate várias enfermidades, como por exemplo pressão alta, diabetes, colesterol, entre outras. É rica em fibras, proteínas, ferro, iodo, vitaminas do complexo B e C,
Além disso, é rica em clorofila. Um comprimidinho de clorela equivale a comer 1 quilo de verduras. Sim, é isso mesmo, um comprimido de clorela equivale a comer 1 quilo de verduras. Nós temos 2 opções para você. Uma clorela com 300 comprimidos e outra com 1000 comprimidos. Para adquiri-la é muito fácil, é só entrar em contato através dos telefones 30 22 3405 e também do celular 99671 3287. Adquira hoje mesmo e comece a viver melhor. O que era bom ficou ainda melhor. O Pop House está agora em 2 endereços e com a mesma qualidade de sempre. Os preços continuam os melhores da cidade e os produtos sempre fresquinhos. No Pop House você encontra uma grande quantidade de alimentos integrais, ervas medicinais, grande variedade em oleaginosas, temperos, pães integrais, além de uma linha de feijões com os preços lá embaixo. Não ande pela cidade procurando produtos naturais. Economize com qualidade. Venha para o Pop House. Rua Mariano Torres, 948, próximo à Rodoferroviária. E Rua Padre Germano Maier, 2070, no Juvevê, próximo ao Terminal do Cabral. Telefone 3029-4919. Pop House, definitivamente o seu lugar de economia. 3029-4919. Uma vida com qualidade é uma vida com saúde. Conheça agora onde e como alcançá-la. Há 36 anos, a Clínica Naturista Oásis Paranaense vem desenvolvendo um trabalho focado em promover saúde e qualidade de vida através de diversos tratamentos naturais e profissionais qualificados. Alimentação saudável, água pura, luz solar, exercícios físicos, ar puro, repouso, confiança em Deus são agentes indispensáveis para a saúde. Com um cardápio vegetariano e diversificado, combinação alimentar, integrais, frutas e sucos. A clínica conta com atendimento médico, nutricional, terapêutico, farmacêutico, entre outros profissionais de diversas áreas, dando todo o suporte aos tratamentos. Pessoas saudáveis são pessoas felizes. Invista em sua saúde, venha para a Clínica Oásis Paranaense. Faça sua reserva, não perca tempo. Ligue para código 41 3657 2021 ou acesse o nosso site www.oasisparanaense.com.br. Oásis Paranaense, transformando a sua saúde. Momento da palavra. Abra teu coração porque Deus quer falar com você agora. Olá, vamos retornar ao nosso tema, a lei do casamento. Na palestra anterior falamos sobre o primeiro mandamento, deixará pai e mãe, e o segundo mandamento, e se unirá à sua mulher. Hoje vamos abordar mais algumas prescrições divinas a respeito dessa instituição edênica. Outro mandamento do casamento está relacionado com a esposa. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Efésios capítulo 5, versículo 22. Esse texto bíblico tem sido objeto de muitos questionamentos por parte de muitas mulheres, principalmente na sociedade atual, onde se defende a ideia de igualdade de gênero e os movimentos feministas crescem a cada dia. Submissão aqui não é servilismo. A esposa não é escrava ou serva de seu marido para atender todos os seus caprichos. A mulher é parte do homem. Ela foi formada da costela, não dos pés, assim diz as Escrituras Sagradas. E Ellen G. White, escritura sagrada que viveu nos fins do século XIX e início do século XX, escreveu: Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como cabeça, nem ser pisada sobre os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne da sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isso a íntima união e apego afetivo
que deve existir nesta relação. Mas afinal, o que significa submissão? Os estudiosos do texto bíblico afirmam que submissão significa aceitar a missão do outro. Portanto, quando a Bíblia ordena mulheres sejam submissas ao seu marido, deve-se entender como uma ordem para que elas aceitem a liderança do seu esposo dentro do seu lar. De acordo com o Senhor, o marido é o cabeça da mulher. Isto quer dizer que ele é o provedor econômico e protetor de sua família. Ele é o líder espiritual do seu lar. É ele o principal responsável pelo bem-estar físico, moral e espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Esposa, seja submissa ao seu marido. Dê sempre preferência ao juízo do esposo. Respeite-o e aceite a sua liderança. Outra prescrição divina para o casamento diz respeito à relação do esposo com a sua esposa. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 28. Quando a esposa sente-se amada pelo seu marido, quando ele exerce o comando da família com amor, ela não questiona a submissão. Aceita com prazer a liderança do seu esposo. O amor que Deus exige do esposo é semelhante ao amor de Cristo pela sua igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o texto continua dos versículos 28 e 29 de Efésios, capítulo 5. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Esse é o amor ágape, o amor doação, o amor de entrega sem reservas, o amor de sacrifício e concessões, o amor que não exige nada em troca, o amor de perdão e tolerância. Esse amor não deve ficar apenas em palavras, mas ser demonstrado em todas as ações. O marido que ama a sua esposa trata com respeito e carinho. Respeita a sua individualidade e personalidade. Ele reconhece sua fragilidade feminina e jamais levantará a sua voz ou a mão para agredi-la. Maridos, unicamente onde Cristo reina, pode haver amor profundo, verdadeiro amor altruísta. Ame a sua esposa. Venerado seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O 7º mandamento da lei de Deus diz: não adulterarás. Este mandamento tem como objetivo salvaguardar a instituição do matrimônio e a família. A infidelidade conjugal tem causado a destruição de muitos relacionamentos matrimoniais. Homens e mulheres têm sofrido gravemente por conta do pecado do adultério. Os cônjuges que caem nessa armadilha do diabo têm sofrido consequências eternas. A história do pecado de Davi com a mulher de seu amigo Urias encerra uma lição de advertência para nós. A Bíblia nos diz que os que semeiam para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mesmo arrependidos, eles não se livraram dos resultados do pecado. Tanto o rei como a Betseba sofreram as consequências dos seus erros por longos anos. Seu filho, fruto de adultério, adoeceu gravemente e morreu. Natã profetizou que a espada que não se apartaria da casa de Davi, e anos depois, seu próprio filho Absalão se rebelou contra o rei e esse teve que fugir para não morrer ao fio da espada. Um dos seus filhos estuprou a sua própria irmã e Absalão, seu irmão, o matou por causa desse crime. A sua consciência não o deixava em paz. Seus pecados vinham sempre à mente. Seu grande crime era o pecado do adultério. Assim é com todos os que cometem adultério. As consequências são inevitáveis. A Bíblia é clara.
quanto à transgressão desse mandamento. Em Hebreus 13, versículo 4, diz que Deus julgará os impuros e adúlteros. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz que tais homens não herdarão o reino de Deus. Vivemos hoje em uma sociedade sensualizada. Lascívia, prostituição e adultério é comum e natural. Essa situação exige de nós muito cuidado em nossas relações interpessoais. Para se evitar um caso extraconjugal, deve-se seguir algumas regrinhas. Primeiro, ponha limites nos seus relacionamentos com o sexo oposto. Evite certas intimidades e cuidado com as insinuações. Número 2, deixe bem claro em seu ambiente de trabalho que você é casado ou casada e ama a sua mulher ou seu marido. Número 3, cuide do seu tempo livre. Evite sair ao lazer sozinho ou sozinha ou com seus amigos ou as suas amigas de comportamento duvidoso. Número 4, envolva sua família em seu tempo de lazer. E, ao sair do trabalho, vá para casa ficar com a sua família. Não aceite confidência de pessoas do sexo oposto, principalmente quando se trata de assuntos conjugais. Controle seus olhos. Há um pensamento sagrado que nos diz assim: os que não querem cair presas dos enganos de Satanás devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Lembre-se dos passos de Davi até chegar à consumação do pecado. Aonde Davi deveria estar? Na guerra, junto com Urias. No seu tempo livre, ele deveria estar com a sua família, mas saiu sozinho a passear e não controlou seus olhos. Olhou para o que não devia, imaginou o pecado em seu coração e correu para a ação. Há necessidades de constante vigilância para que os princípios que jazem o fundamento do governo da família não sejam desrespeitados. Queridos esposos e esposas, sejam fiéis ao seu compromisso de casamento. Não permitam jamais que outros aventureiros ou aventureiras ocupem um espaço em seu coração. Em nosso próximo encontro, concluiremos esse tema com mais uma mensagem de Deus para você. Deus o abençoe. Programa Saúde Total. Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma.